Oi, pessoal! Entrei aqui um minutinho antes para a gente começar. Hoje, como eu prometi para vocês, é o dia do nosso bate-papo de perguntas e respostas aqui com a Nath. Eu queria também te encorajar a enviar aí um direct, né, para suas amigas, para que elas possam estar conosco aqui, fazendo parte desse bate-papo. Tem sido muito legal esse bate-papo que a gente tem feito. A gente tem feito normalmente nas quintas-feiras, mas ontem eu tive alguns compromissos e não pude fazer na quinta, mas comprometido, tô aqui na sexta e vamos ter esse momento, né? Desse bate-papo. Você sabe essa setinha que tem como se fosse um triângulozinho, né? Esse triângulozinho você pode mandar para várias amigas suas aqui no Instagram, um direct, né? Convidando elas para estar aqui com a gente. Então vamos dar 5 minutinhos para vocês fazerem isso? Pode ser? Você pode mandar para suas amigas, convidando elas para estar aqui com a gente? E enquanto vocês estão mandando, eu queria saber, todo mundo aqui estava comigo na live de segunda? Ou assistiu a live depois no YouTube? Sim ou não? Amém, amém. Se você ainda não assistiu, você precisa assistir. Tem que ir lá no YouTube e assistir. Porque essa live ficou, assim, muito especial. Para as casadas, para as que ainda vão casar, né? Tem que assistir porque, de fato, não dá para não assistir. Rosinha, pode perguntar tudo sim, eu vou tentar responder o máximo possível, né? Das perguntas. Quando começa realmente a disparar de pergunta, tem horas que eu não consigo ler todas, mas eu procuro sempre selecionar. E eu queria colocar para vocês, deixa eu botar esse negócio aqui. E eu queria colocar para vocês a opção de vocês fazerem a pergunta nesse quadradinho da live, que tem um ponto de interrogação. Então vai ficar registrada a pergunta e eu vou selecionando de acordo com as perguntas, né, algumas para estar respondendo aqui. Então, pode ser que você faça a pergunta e eu não vá responder especificamente a sua pergunta, mas pode ser que tenha alguém que tenha uma pergunta semelhante à sua ou dentro da outra resposta, eu consiga te ajudar em relação a essa resposta. Pode ser? Vamos dar mais uns 3 minutinhos, 2h05 a gente começa com as perguntas e respostas, né? Próxima segunda a gente também vai ter uma live muito especial. Já vou dar aqui um spoiler aqui para vocês. Segunda-feira nós vamos falar sobre os 5 comportamentos que os homens odeiam nas mulheres. Vai pegar fogo, viu? Segunda-feira, live à noite. Quer dizer, tudo indica, né? Se assim Deus permitir, segunda-feira nós vamos ter uma live bem especial. Nós vamos falar sobre 5 erros, 5 comportamentos que os homens odeiam nas mulheres, comportamentos óbvio e evidente, gente, que eu sempre falo aqui, mas toda vida eu tenho que falar, porque tem gente nova que entra. Algumas pessoas mandam pergunta pra mim, nossa, você só fala da mulher, só critica a mulher e tal. Não tem nada disso. E aí? E aí, Maria, tá com quanto? Acho que pode dar um remedinho. Que foi, meu amor? Aí, deu o quê? Aquelas gotinhas, bolinhas. Tô com o neném que tá com febre, mamãe. A bochecha chegou. Diz oi pra todo mundo. Oi, gente. Tudo bem, pessoal? Sabe nem o peso dela, né? Pra ver as gotas de Tilenol, né? Ela deve estar com uns 11, né? Olha a xícara de café que ela derrama. É o café. Quer café? Da mamãe. Você quer Tá tomar frio. Tá frio.
Falta 1 minuto, gente, pra gente começar. Tô dando aí esse Eu minutinho. vou... Eu pego o Tilenol. Pega o Tilenol, dá um Tilenolzinho pra ela. 11 quilos, não sei mais nem as gotas. Tanto. Tem lá Aliás, a bula. O dela lá é por aspira na seringa, né? É gota. Então são 11 gotas. Não, é gota ou não é aquele que aspira, não? Não sei qual que tem lá, tem que dar Acho uma que é olhada aquele lá. que aspira. Vixe, Maria, a chave. Você quer ficar aí na sua mãe? Vou lá pegar o remédio. Será que mais... Sofia? Sofia? Pra onde você vai? A fralda tá toda torta. Ei, princesa. Acho que ela tá até animada andando. Não, a gente aqui fica mole com um febrão desse aí. É. A gente não dá conta nem de levantar. Ô, Maria, enche a banheira, põe ela dentro da banheira e dá um Tilenolzinho. Vou fazer isso. Então vamos lá, galera, vamos começar? A Rosinha tá colocando aqui o coração dela na nossa live, dizendo assim: acho assim, a mulher sempre que tem que lutar pelo relacionamento, ainda tem que fazer tudo pra não errar. Nunca entendi isso. Eles deveriam valorizar. Rosinha, faz parte. Algumas pessoas interpretam dessa forma e tem a vida, o olhar para a condição a partir dessa ótica. E tá tudo certo, porque na verdade você tá vendo a ótica pelas suas emoções. E provavelmente você deve estar passando por uma situação que não tá legal e que você está se sentindo cobrada e sobrecarregada. Tá tudo certo. Respeite o seu tempo, respeite as suas emoções, né? Eu sempre falo que a gente precisa primeiro cuidar, né, de nós mesmas, primeiro, para depois cuidar dos outros, né? Vamos lá? Então, vamos lá, gente? Eu vou começar a abrir as perguntas, tá? As perguntas, elas vão estar... se você quiser fazer pergunta, você clica nesse quadradinho que tem a pergunta de interrogação, né? Vamos lá para a primeira pergunta. Como faço para ser uma esposa virtuosa? Vamos primeiro entender o que é esposa virtuosa. Virtude vem de Deus. A primeira coisa é isso. A virtude, ela vem de Deus. Então, para você ser uma esposa virtuosa, você precisa primeiro ser cheio do Espírito Santo. Você jamais terá virtude sem a presença do Espírito. Então, eu costumo dizer que a prática do mergulhar em Deus, do buscar a presença dele, entender que isso é primordial, isso é maravilhoso, é que vai de fato te tornar uma mulher virtuosa. Que eu acho que é mais importante, eu acho que é mais importante nós sermos mulheres virtuosas antes de sermos esposas virtuosas. Ai, deixa eu sair daqui, gente, que eu não tô confortável nessa posição. Deixa eu ver se eu consigo vir pra cá pra colocar meu telefone numa condição mais confortável pra mim. Vamos lá. Ficou muito claro, né? Espera aí, pessoal. Pronto. Melhorou? Não, né? Tá muito claro? Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu acho importante falar com vocês a respeito de virtude é que a gente precisa entender que a condição de ser virtuosa, ela não pode acontecer somente na condição de casamento. Mas ela precisa acontecer como uma decisão sua diária de viver realmente isso como uma verdade na sua vida, né? Eu vejo que muitas mulheres, elas buscam viver isso por causa de uma crise.
E às vezes, quando as coisas melhoram em casa, no casamento, elas retrocedem. E é onde vem os grandes problemas. Então, busque ser, de fato, essa mulher virtuosa a partir de uma decisão diária, por amor a Deus, né? Vamos lá, próxima pergunta. Deixa eu pegar aqui embaixo. Vamos lá. O marido que diz que não tem mais amor pela esposa, mas que sofre ao saber que não quer deixar de ser amigo, está... Peraí. Estar equivocado ou não tem mais amor mesmo? Então, eu vou dizer para você o que é que acontece normalmente, né? Quando o homem, quando ele faz essa declaração, que chega para a mulher e diz assim, eu não amo mais, eu olho para você como amigo. É porque, na verdade, gente, quando você tá num processo de adultério, normalmente o que é que acontece? O adultério faz com que você olhe para... É mais ou menos assim. Dentro do coração do homem, não tem a condição de ter amor por duas mulheres. Entende? É mais ou menos assim. Então, normalmente, quando o homem está na condição de estar envolvido, né? Enamorado, envolvido, apaixonado por outra mulher, ele sempre coloca a esposa na condição de amiga, né? Aí ele fala, eu não te amo mais, eu olho para você como amiga. Isso é a coisa mais comum de acontecer, tá, gente? Eu não estou dizendo aqui que é essa a sua realidade. Mas, estatisticamente, e eu também vivi isso, normalmente quando os homens fazem essa declaração é porque eles estão realmente envolvidos emocionalmente com outra mulher. E eu sempre falo aqui para vocês, né, gente? A própria palavra de Deus fala que um homem que comete adultério, ele está fora de si. E ele passa por um processo como se ele tivesse enfeitiçado. Ele não consegue. Ele tem olhos, mas não enxerga. Ele tem ouvidos, mas não escuta. Ele fica fora de si. Então ele fala realmente umas bobagens, que misericórdia, né? Vamos para a próxima pergunta. Deixa eu puxar aqui embaixo. O que fazer quando o marido só fica no celular e não tá nem aí pra esposa? O que fazer, Nath? Então, Luciana, quando você souber, você me avisa, tá? Não existe, gente. Não existe resposta pra isso. Não existe. Essa é a verdade. Aliás, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Esse é um problema mundial. Isso é pior do que a pandemia do coronavírus. Todo mundo tá viciado no telefone, todo mundo tá conectado virtualmente e não está conectado fisicamente. Então, esse é um problema, é um vício. Hoje, inclusive, está sendo tratado pela psicologia como vício e pela psiquiatria, né? E não existe solução para isso, não. Na verdade, eu posso dizer para você que se você não construiu um relacionamento baseado em diálogo, em comunicação, respeito e companheirismo antes da chegada insana do celular, agora vai ser mais difícil. Então, é aquela história. Você está me perguntando mais ou menos algo tipo assim, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Não se tem respostas para isso. Então, não dá. Infelizmente. Deixei para a próxima pergunta. Você acha que mesmo depois de anos separados ainda podem voltar? Podem. Inclusive eu conheço um casal que eles ficaram 27 anos divorciados. Ele casou com uma mulher, ela casou com outro homem. E depois de 27 anos eles entenderam que eles tinham feito uma grande escolha errada, muito errada, e eles separaram dos seus cônjuges e voltaram ao casamento. Então eu sempre acho que o plano original, Deus vai lutar sempre pelo plano original. Eu sempre acredito nisso, né? Vamos lá. Próxima pergunta. Peraí.
Me ajude. Estou tentando ajudar um casal e não sei como. O esposo tem fraqueza homossexual, o casal é cristão e é muito jovem. Então, vamos lá. Nós precisamos entender que a disfunção da homossexualidade, normalmente ela parte, né, de acordo com pesquisas e estudos, ela parte pela disfunção, principalmente de uma relação paternal, né? É assim, ou ele teve um pai muito ausente, então a figura da mãe foi a figura mais presente, por isso ele não desenvolveu o caráter masculino, ou ele teve um pai muito agressivo, então ele acabou se tornando uma pessoa muito frágil, ou ele teve uma mãe muito dominante. Então, assim, a disfunção da homossexualidade, ela está muito relacionada, ou ele deve ter sofrido um abuso, né? Normalmente são essas as raízes do homossexualismo. O que é que precisa ser feito? A primeira coisa que precisa ser feito com esse jovem é a construção da identidade, da paternidade dele com Deus. Porque provavelmente com a paternidade terrena que houve a falha, ele já não consegue ter mais a credibilidade e acreditar nisso. Então, gente, tudo que nós vivemos hoje começa na nossa identidade. Se a nossa identidade foi formada disfuncionalmente, né, de uma forma muito errada, a gente vai ter uma consequência. Então, a primeira coisa que eu acho que você deve fazer é o seguinte, você deve cuidar deles separados, tá? Nathalie, manda eles separarem, eu não sei como é que está a situação atual, mas eu acho que você deve cuidar dele como ser humano, como um homem que precisa ser resgatado na sua identidade, e dela pelo sentimento de impotência, de fracasso, né? A mulher, ela acaba também sendo muito atingida na sua identidade. Então, você deve cuidar deles separados, né? Fortalecendo a identidade deles em Cristo, para depois haver realmente um resgate do casamento. Você não vai conseguir resgatar o casamento sem que antes resgate a identidade de ambos. Então, esse seria o meu conselho para você. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui que já me fizeram várias vezes. Eu vou abrir a caixa dessa pergunta para responder a vocês que estão me fazendo essa pergunta há muito tempo. Deixa eu procurar aqui. Então, vamos lá. Essa pergunta já me foi feita aqui pelos stories e está sendo feita aqui nas perguntas. Até quando podemos insistir num relacionamento de vai e volta? Ou seja, até quando lutar pelo casamento? Gente, deixa eu falar para vocês. A única condição para mim, tá? Que eu vejo que você deve desistir do casamento é se você estiver sofrendo risco de vida. Se você estiver num relacionamento abusivo, com agressão, esse para mim é o motivo pelo qual você deve desistir do casamento. Por quê? Porque a sua vida está acima do casamento. Do contrário, eu acredito tanto na restauração, na transformação, na mudança. Eu acredito tanto que eu não acho uma justificativa palpável para a pessoa desistir. Nath, tá insuportável, eu emocionalmente estou muito destruída, não tenho condição. Tudo bem. Às vezes dá um tempo de corpo separado, faz uma viagem, fica um tempo fora, sei lá, dá um tempo separado um do outro. Eu acho que às vezes é importante, né? Porque você acalma as suas emoções, você se tranquiliza, e aí depois você realmente retoma, né? Então, assim, tá tudo certo, tá? Agora, se você disser pra mim que você está desistindo porque tá cansada, desistindo porque não vem mudança nele, deixa eu te falar, você ainda não entendeu o que é casamento. Casamento é um lugar de doar-se. Mas eu tô me doando e ele não me devolve. Então, primeiro você vai precisar, eu digo pra todo mundo isso, gente, você vai precisar entender primeiro o que é o casamento pela ótica e pela perspectiva de quem criou. Quem criou o casamento foi Deus. E quando você começar a entender como Deus criou o casamento e agir e se comportar a partir das instruções que ele deixou, você vai começar a entender que você não vai fazer determinadas coisas. É mais ou menos assim. Deixa eu dar um exemplo.
É um grande erro, eu falei isso na live segunda-feira e eu vou repetir aqui porque eu acho que muitas mulheres não entenderam. Você não está casada porque seu marido merece. Você está casada por uma obediência a Deus. Se você, a partir de hoje, permanecer casada, a partir desse fundamento, você vai começar a ver o casamento por uma outra ótica. Primeiro ponto. Segundo ponto, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vejo muitas mulheres que estão aqui, inclusive me acompanhando, que só estão na presença de Deus e só buscam a Deus porque tem um marido ruim em casa, porque tem um casamento fracassado em casa. É uma triste verdade, mas é verdade, né? Então, uma coisa que eu percebi, gente, é que às vezes Deus, a Bíblia fala que na época do Egito, quando as pessoas elas não acreditavam em Deus, elas clamavam, mas elas não acreditavam em Deus, Deus dizia, ok, eu vou libertar vocês. E a palavra de Deus diz que ele mesmo endurecia o coração de Faraó. Então, eu vejo muitas mulheres que estão dentro de casamentos aonde o verdadeiro faraó é o seu cônjuge. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acredito que muitos dos maridos que estão aqui é o próprio Senhor que está fechando o coração para que a mulher fique de verdade crente. Que a mulher fique de verdade na presença de Deus. Que a mulher não deixe de orar, não deixe de jejuar. Tem gente, desculpa estar falando isso aqui para vocês, mas tem gente que só fica na presença de Deus quando está em crise. Quando a crise passa, a primeira coisa que faz é, Deus, não precisa mais de não, agora está tudo bem. Então, vamos pensar, vamos raciocinar um pouco, né? Vamos pensar um pouco. Será que você realmente está buscando a Deus por quem Ele é ou só porque você quer o milagre do seu casamento restaurado? Então, a partir daí, eu queria que você repensasse em até quando você vai lutar o seu casamento. Beleza? Próxima pergunta. Vamos lá. Como faço para não ter raiva quando meu marido sair para casa da amante, porque ele ainda não saiu de casa? Amiga, sabe como é que você faz para não ter raiva? Só se você morrer. Aí você não vai ter raiva. Do contrário, você é gente. Como é que você não vai ficar chateada, minha filha? Como? Impossível, né? Agora, o que é que eu faria no seu lugar? Eu viveria a minha vida como se ele não existisse. Essa é a verdade, sabe? Às vezes, está muito disponível e ficar muito submetida a uma condição, a uma sujeição, não submissão, a uma sujeição, é ruim. Às vezes a gente precisa ser um pouco mais... É mais ou menos assim. Quando você está muito... Quando você se humilha muito, quando você está muito vulnerável, quando você está muito disponível, quando você está assim, igual um tapete que a pessoa passa, um carrapicho que a pessoa pisa e você permanece naquela condição, é meio que uma condição desfavorável para você. É uma condição de falta de valor e amor próprio. Então, às vezes, o que eu vejo também é que a gente precisa começar a se cuidar mais, se amar mais, sabe? Fazer mais coisas por nós. Ixi, tem que ver a receita aí, Lenny. Pensando em fazer almôndega com ele. É? Pode ser. Então, o que eu quero dizer pra vocês é assim... se cuida mais, fica bonita, sabe? Em casa, né? Eu lembro quando eu tava separada do Beto, a gente encontrava algumas vezes, porque ele ia pro ultrassom, lá em Fortaleza, e toda vida que ele me via, eu tava linda. Eu tava bonita, eu me cuidava, sabe? Mas eu não fazia isso pra mostrar pra ele que eu tava massa, que eu tava legal. Não, eu fazia isso porque, cara, se eu não me valorizasse, se eu não cuidasse de mim, quem que ia fazer, né? Então eu vejo muitas mulheres muito entregues, entende? Então deixa eu te falar, você não é dentro das suas veias não corre diesel, corre sangue. Você vai ficar assim chateada, mas eu acho que você pode substituir essa chateação por um amor e uma vontade de se cuidar profundamente.
É... Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar aqui outra pergunta, gente, que seja muito legal. Vamos lá. Nath, o que podemos fazer quando o marido tomar a decisão do divórcio e não está aberto a nenhum diálogo ou outra negociação? Sabe o que é que você faz? Contrata um advogado bem top e pega a instrução com ele. Por quê? Você não é boba e você construiu tudo com ele, né? Se ele está querendo ir atrás dessa decisão do divórcio e não está querendo abrir para poder conversar, para ter uma conversa inteligente e entrar no acordo, contrata um advogado bem bom e deixa o advogado cuidar disso aí, né? Vamos para a próxima pergunta. Olha uma pergunta aqui interessante. Toda vez que meu marido quer sexo, eu tenho que ceder, mesmo que eu não tenha vontade? Bem, vamos lá. A carta de Coríntios fala que quando você casa, o seu corpo não pertence mais a você e nem o corpo dele pertence mais a ele. Mas vocês se tornam uma só carne. Eu tenho 2 conselhos para você. O primeiro é o seguinte. Se você não está tendo vontade, isso é constante, você precisa rever o que está acontecendo aí dentro da sua cabeça e dentro do seu corpo, né, na sua parte hormonal, né? A gente entende que existem fases da mulher que ela realmente, hormonalmente, fica sem vontade. Se acabou de ter filho, ou se está muito cansada, não dormiu à noite, a mulher realmente está indisposta. Eu sou mulher, gente, eu vivo isso também, né? Mas uma coisa é certa. Eu, Nathalie, evito ao máximo não satisfazer o meu marido. O homem, ele tem de fato uma necessidade acima da mulher. O nome disso é testosterona. Nós temos menos, eles têm mais. Então, eu evito. E eu entendo como agradar o meu marido é como se eu estivesse depositando dinheiro numa conta. E no momento oportuno, eu vou ter de onde sacar. Então, tente perceber isso como um privilégio e não como uma obrigação, né? Eu virei essa chave na minha vida e eu aconselho as mulheres a fazerem isso. Outra coisa que eu acho muito interessante é que você precisa entender que o sexo é bom, né? E você precisa também ter prazer. Eu vejo que muitas mulheres têm muito mais preguiça do que falta de vontade. Tanto que, assim, muitas mulheres não querem começar, mas depois que começam, pegam o embalo e gostam, né? Então, é muito mais preguiça do que falta de vontade. Então, investe, né? Por que não? Vamos aqui para a próxima pergunta. Gente, vamos lá. Vocês estão fazendo muita pergunta, eu não estou nem conseguindo. É natural que com o passar do tempo o romantismo diminua? Gente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O romantismo tá no Walt Disney. Não tá no casamento. Isso é mentira. Né? Isso é mentira, gente. Quando as contas começam a chegar, quando os problemas começam a chegar, com a chegada dos filhos, tudo isso vai embora, gente. Isso é verdade. Entende? Então, assim, não se ilude com isso, sabe? Esse romantismo aí não existe. E como é que você pode lidar com isso? Na verdade, o que você pode fazer é ter atitudes no dia a dia que possam continuar o carinho, o companheirismo, né? Não esperar só datas comemorativas, né?
Mas, de vez em quando, subir com o café da manhã na cama, preparar um jantar especial, se planejar para fazer viagens a sós. Então, assim, existem algumas coisas que você pode estar fazendo para você continuar alimentando esse carinho, esse companheirismo. Mas o romantismo, gente, vamos ser real. Não vamos criar essa expectativa, não. Porque isso não é uma realidade do dia a dia do casamento. Beleza? Próxima pergunta. Vamos lá. Próxima pergunta. Nath, minha pastora disse para não correr atrás do meu ex, que Deus iria colocá-lo ao meu lado. A sua liderança tá... É isso aí. Se a sua liderança tá falando isso, né? Como é que eu posso dizer algo contrário, né? Quando o marido é machista... Quando o seu marido for machista, deixa eu te falar, ei, não é por nada não. Mas eu queria te dizer que nos dias atuais, eu acho que é muito melhor você ter dentro de casa um homem machista. Sabe por quê? Porque, minha irmã, neste século, é tanto homem frouxo dentro de casa, é tanto homem mamão, é tanto homem afeminado, é tanto homem fraco, que eu vou te contar uma coisa, eu tô achando bom quando eu vejo um homem machista, porque normalmente os homens machistas, eles são mais machos mesmo, sabe? Eles cuidam da casa, eles têm voz de comando, eles sabe, são cabeça, honra o que tem no meio das pernas. Então, assim, eu não sei se nesse tempo tem sido de ruim um todo não, sabe? O homem ser macho, não. Eu tô achando que tá sendo até melhor. Porque eu vou te contar. Melhor ter um caba macho do teu lado do que ter um caba frouxo. Né? Eu acho. Quando o marido é viciado em pornografia, o que fazer? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O vício, ele é um trem complicado. E por incrível que pareça, as pessoas acham que o vício da pornografia é um vício, é um vício malandro. É mais ou menos assim, sabe? As pessoas acham que a pornografia é sem vergonhice, né? A gente tem esse conceito. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Gente, o vício da pornografia, ele é nocivo, tal qual o vício da cocaína. Pode ter certeza. Tal qual o vício da cocaína. Então, como é que você trata um viciado em cocaína? Ele precisa de remédio, precisa. Ele precisa de, às vezes, ir para uma clínica, precisa. Ele precisa de um acompanhamento médico, precisa. Precisa. Cara, e o viciado em pornografia precisa da mesma coisa. O viciado em cocaína, ele precisa de um acompanhamento espiritual. Ele precisa canalizar o prazer que a cocaína dá por um prazer paralelo, né? Então, assim, a cocaína dá para ele dopamina, endorfina. Então, ou ele vai precisar fazer atividade física, ou ele vai precisar mergulhar em Jesus, porque Jesus traz pra gente esse prazer. Então, assim, você precisa ter uma ótica diferente, sabe? Uma pessoa viciada, ela precisa de um companheiro que tenha compaixão. É isso. E ao mesmo tempo que você vai ter que ser essa pessoa que vai ter compaixão, você não vai ser o Espírito Santo na vida dela. Então, por outro lado, você também não pode querer mudá-lo a ferro e fogo. Não, não é assim. Não é assim. Nem ameaçando, nem dizendo que vai separar, nem... Não, gente, é vício. Você precisa entender que é vício.
é vício, né? E quando a pessoa é viciada em pornografia, ela tem uma tendência a ser viciada em masturbação. A masturbação é uma disfunção sexual, porque o prazer sexual com a masturbação é diferente do prazer sexual que o marido vai ter com a relação sexual. A pressão, a velocidade, tudo é diferente, né? Então, precisa de fato de um acompanhamento. Próxima pergunta. Eu tô tentando pegar, gente, as perguntas que são mais repetitivas, tá? São muitas perguntas, mas eu tô tentando. Algumas perguntas que vocês estão me fazendo aqui, eu já respondi. Se você não estava na live ainda, depois você assiste ela desde o começo, tá? Vamos lá para uma próxima pergunta. Filhos, ausência do pai. Meu marido saiu em outubro de casa e mal vê as crianças. Uma vez, gente, eu escutei da minha mãe algo que me marcou demais, tá? Pode ser que não seja uma verdade para todas as famílias, mas eu vejo que é muito comum. O pai só é pai enquanto é casado com a mãe. Olha que forte isso, hein? Pai só é pai enquanto é casado com a mãe. E é uma das coisas que eu mais vejo acontecer com os divórcios, é a alienação parental. E, infelizmente, você não vai conseguir mudar isso, a não ser com muito joelho no chão. Aliás, às vezes, até dentro do casamento, o pai é ausente. Imagina quando separa. Nessa condição que você está, o que você tem que fazer demais nesse momento é amar duplamente os seus filhos, tentar ocupar a mente deles ao máximo, né? A mente deles ao máximo, com alegria, com prazer, com tempo de qualidade com você, para que ele não sofra tanto. Sofrer vai sofrer, tá, gente? Não tem jeito. Divórcio é uma onda tsunâmica emocional. Então, seus filhos vão sofrer com essa tsunami, você não vai conseguir evitar, né? Mas você pode tentar amenizar um pouco, tá? Vamos para a próxima pergunta. Um pastor viciado em pornografia, é certo a esposa continuar com ele? Vamos lá, amore. Vamos construir essa condição que você está vendo. Primeiro, que antes desse homem ter esse título, ele era um homem. Então, vamos começar a analisar a partir desse ponto. Antes dele ser pastor, ele é homem. Então, vamos tirar o título e vamos olhar como um ser humano. Um homem que é viciado em pornografia, a esposa deve continuar do lado dele? 2, se essa mulher for uma grande mulher de Deus, temente ao Senhor, cheia de fé, ela não vai abandonar ele nessa condição. Por quê? Porque o vício é uma doença. É como se hoje a esposa olhasse para um marido com câncer e dissesse assim, não, tá com câncer? Presta mais para mim não, toca a tua vida. Entendeu? Então, vamos construir a coisa a partir dessa realidade. E tem um grande detalhe, gente. É uma triste realidade que eu vou falar para vocês. Mas existe um estudo. Eu vi um vídeo que 70% da queda de homens de Deus no mundo está vinculada à pornografia. É triste, né, meu povo? Nós precisamos orar por isso. Nós precisamos orar por esses homens de Deus, né? A internet, ela veio mesmo para destruir, né? É impressionante como é forte isso, né? Eu estava conversando com meu marido essa semana, conversando com o Beto. Um dos motivos que eu me separei do Beto foi o divórcio, né? Ou foi o adultério, foi porque de fato ele dizia que queria curtir a vida e não queria estar mais comigo. E eu estava conversando com ele, dizendo para ele, eu digo, meu bem, eu fico tão triste porque eu recebo diariamente mensagens de mulheres pedindo socorro, porque inclusive os maridos estão atuantes, né, na igreja,
como liderança, como tudo, né? Como líder de casais, líder de jovens, e estão realmente envolvidos profundamente nessa área. E o meu marido me disse uma coisa que mexeu muito comigo. Ele disse assim: Nath, deixa eu te falar uma coisa. Um homem, ele só resiste esse pecado se ele estiver profundamente, diariamente mergulhado em Jesus. Mas não é... O homem não precisa estar convertido, ele precisa viver uma conversão diária. Ele não consegue fugir do pecado sexual sem que ele tenha um grande temor a Deus. Gente, temor a Deus, ele é construído diariamente. Eu não vou mentir para vocês, gente, eu oro sem cessar pelo meu marido. Eu pago um preço de oração pelo meu marido que vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. E ainda assim, eu digo para ele: meu amor, e eu sei que diante de tudo que você tenta fechar todas as brechas, eu tenho orado pela sua vida, eu tenho feito tudo isso, eu sei que você não está imune a isso. E não está, né? Não está. Eu digo isso, gente, porque ele me mostra, ele diz assim: olha aqui, Natália, que loucura. As redes sociais dele, gente, pessoas que começam a seguir ele, que eu digo assim: Beto, bloqueia. Mulheres com fio dental, né? Mulheres com corpo completamente nu, mulheres mandando mensagem. Vocês estão entendendo, gente? Então, assim, imagina, olha a condição. Imagina que eu brigo com meu marido, tenho uma discussão com ele, aí ele chega no trabalho dele, quando ele vai olhar as redes sociais dele, tem uma mensagem de uma mulher com uma bunda gigante, um fio dental enfiado, que só falta sair pela garganta dele, dizendo assim: oi, prazer, me chamo fulana, e eu te achei tão bonito. Gente, pelo amor de Deus, homem, cai por isso aqui, ó. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo que a gente precisa ter a sabedoria de blindar a nossa casa e compreender que, de fato, eles estão sendo atacados o tempo todo, de todo lugar? Então, a gente precisa olhar para eles como seres humanos extremamente frágeis. E são mesmo, principalmente no pecado sexual. Nós temos um controle muito maior do que eles nessa área. Sofremos tentações? Podemos sofrer. Mas como os homens, não. Então a gente precisa orar mesmo, viu, gente? A gente precisa ter muita compaixão, a gente precisa orar, pedir a Deus que cubra os nossos maridos com o sangue dele, porque caso contrário, gente, é muito difícil. Essa pergunta sempre me fazem e eu vou responder aqui. Nath, fala sobre sexo anal. Muitas não sabem que não pode. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A Bíblia, ela deixa muito clara em Romanos. Ai, gente, eu sempre me confundo. Eu acho que é Romanos 1, verso 8. Eu vou colocar aqui depois, tá? No livro de Romanos, a palavra de Deus fala que a sodomia... O que é a sodomia? É a relação sexual anal. A Bíblia fala que nós não devemos fazer essa prática. Por quê, gente? Porque Deus não criou para isso. Gente, tudo no nosso corpo tem uma função. A função anal é para dejetos que o nosso corpo não absorve. São contaminações. Não é assim, gente? Então, a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: se Deus fez o corpo perfeito, fez a vagina e fez o ânus, a vagina para gerar, para ter relação sexual, junto com o clítoris, que é onde a mulher tem prazer sexual, ali, aquele conjunto foi feito por Deus perfeito para que a gente tenha relação sexual. Certo? Um ânus, gente, ele foi feito para quê, gente? Inclusive, o movimento muscular dele é diferente, é tudo diferente. Ele foi feito, gente, para a gente excretar o que está contaminado dentro do nosso corpo, o que nosso corpo não absorveu. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é só biblicamente. Se vocês forem fazer estudos pela própria medicina, né? Quando você faz o estudo pela própria medicina, você vê que você tem muito mais risco de doença, de problemas, né? De hemorroida. Você tem muito mais risco do que benefício, do que prazer, efetivamente falando.
Então, o que acontece? Agora as mulheres dizem assim, mas o meu marido quer. Mas meu marido quer, meu marido pede. Faz o seguinte, pega um estudo, mostra pra ele. Sabe por que teu marido quer? Porque provavelmente ele foi ensinado a respeito do sexo de forma errada. Ele tem condições mentais, né? Ele tem condições mentais de construção a respeito do sexo errado. Deve ter sido montado tudo ilícito na cabeça dele. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que falar para o seu marido o que é que a palavra de Deus fala, o que é que a medicina fala, o risco que você sofre, e falar para ele. E existem muitas outras formas de você também gerar prazer sexual. Você pode fazer cursos, né, onde você vai fortalecer a musculatura vaginal, porque aí você consegue gerar o prazer sexual que um ânus poderia fazer. Então você precisa ter esse cuidado, sabe, gente? E a gente precisa se preservar nessa área. Precisamos ter cuidado nessa área, né? E entender que cada coisa foi feita perfeita, sabe? Então, assim, por que a gente tem esse hábito de querer sempre diferente do que Deus fez? Que cultura demoníaca é essa que a gente carrega de querer fazer tudo o contrário que Deus faz? Deus fez o homem para a mulher, aí agora o homem quer ficar com o homem, a mulher quer ficar com a mulher. Aí Deus fez o corpo perfeito, aí eu tenho que mudar meu corpo. Gente, mas é uma loucura, uma insanidade tão grande. Por isso é que eu acho, gente, que esse coronavírus ele veio para parar todo mundo da loucura que estão vivendo. Sabe, voltar para casa e pensar um pouco sobre a vida. Entender que existem caminhos corretos para serem caminhados, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. E o pior é que nós mulheres estamos caminhando também para esse lugar, né? Caminhando para esse lugar, tudo errado, tudo. Gente, vamos parar. E vamos fazer a coisa como tem que ser feita. Ponto. Ok? Explicado? Próxima pergunta. Vamos lá, para a próxima pergunta. Vamos lá, deixa eu descer aqui para ver aqui outras perguntas. Gente, é muita pergunta. Vou tentar pegar aqui. Gente, como falar com os filhos sobre a traição que foi superada, caso perguntem no futuro. Você acha que pode estar traindo novamente, está procurando? As meninas estão mandando perguntas nos comentários. Peraí, gente. Meu marido foi embora 5 anos, gosto. Acabou nas sou Isabel, ele tem diversas qualidades, mas grande defeito, não é fiel. Vale a pena lutar? Vale. Nathalie, como você lidou com a desconfiança após o casamento? Acabou? Não. Eu gosto de responder essa pergunta porque eu recebo ela 372 vezes por dia. Nath, como você lidou com a desconfiança após a traição? Olha, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esqueçam. Esse negócio de dizer assim, Nath, eu vou voltar a confiar no meu marido depois de uma traição? Não vai. Ponto. Aí, você fica queimando os seus neurônios o tempo todo para saber como é que você vai fazer para continuar o casamento já que você não confia no seu cônjuge. Você vai continuar queimando seus neurônios e não vai ter resposta para isso. A verdade é, uma vez que ele traiu e que você perdeu a confiança, esquece. Não vai confiar mais. O resto da sua vida, você vai ter uma pulga atrás da orelha. O resto da vida. Nath, como foi que você aprendeu a lidar com isso? Eu vou dizer para vocês como foi que eu aprendi a lidar com isso. Eu mergulhei e mergulho diariamente em Deus. Lá na live eu falei para vocês, primeira carta de Pedro, capítulo 3, diz assim, que a vossa esperança, as vossas expectativas, elas estejam apresentadas diante de Deus, porque Ele é quem tem cuidado de vocês. Então, o que é que eu faço, gente? Quando eu começo a conjecturar na minha cabeça, eu ligo pro Beto, o Beto não atende. Qual o primeiro pensamento que vem na cabeça de uma mulher que viveu uma traição quando o marido não atende telefone, gente? Diz aí pra mim. Qual é o primeiro pensamento
que vem na cabeça da mulher que foi traída quando ela liga e o marido não atende o telefone. Ela pensa na hora. Ele tá me traindo. É o primeiro pensamento. Aí, quando esse pensamento vem, eu vou dizer pra vocês o que é que eu faço, tá? Ai, deixa eu me ajeitar aqui, gente. Qual o primeiro pensamento? O que é que eu faço, gente? Eu vou pro meu quarto e digo assim: Senhor, tu conhece o Beto mais do que eu. Se ele não me atendeu, eu não sei o que ele está fazendo, mas o Senhor sabe o que ele está fazendo. Deus, se o Beto está fazendo alguma coisa errada, manda um anjo lá consertar o caminho dele. A Bíblia fala que os anjos trabalham em nosso favor. Então tem anjo que ministra, tem anjo que guerreia, tem anjo que leva boas mensagens, tem anjo que leva cura, tem anjo que liberta. Não é assim, gente? Então, vamos combinar? Se eu tenho um bocado de anjo que pode trabalhar em meu favor, o que é que eu faço, gente? Se o meu braço não alcança, minha oração alcança. Aí eu falo para Deus: Deus, aquieta a minha alma, cala a voz da minha consciência, fortalece meu espírito, porque a tua palavra diz que se não for o Senhor que guarde a minha casa, em vão vigia a sentinela. Então eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode fazer. Então manda o anjo lá, guarda ele, faz ele retornar a ligação para mim, acalma a minha alma, me tranquiliza e eu vou ocupar minha mente. E eu vou ocupar a minha mente. Gente, simples assim. Agora, o que normalmente as mulheres fazem? Caraca, velho. Elas conjecturam. Elas constroem uma história que, putz grila, é uma história, meu irmão, que dá uma novela. Meu irmão, ela constrói na cabeça dela até a cor da calcinha da mulher. Tá louco? E pense num ser humano criativo, é a mente da mulher, principalmente quando se fala de traição. Ou seja, tem um ditado popular que diz assim, né? Mente vazia, oficina de Satanás, né? Então é mais ou menos isso. E eu vou ocupar minha mente. Eu vou ocupar minha mente com o que edifica a minha vida, eu vou ocupar minha mente com o que constrói sentimentos possíveis dentro de mim e eu vou cuidar de mim. É simples assim, gente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Jesus, ele falou uma coisa que eu acho sensacional. Sensacional. Antes dele partir, ele disse assim: não se afastem da simplicidade do Evangelho. Não se afastem da simplicidade do Evangelho. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando a coisa começa a se tornar muito complexa, ela já saiu do Evangelho. Ela entrou na humanidade. Então, o que a gente precisa fazer é simplificar mais as coisas, inclusive os nossos pensamentos, inclusive as nossas ideias, sabe? E sabe de uma coisa? Se é para você ter criatividade, tenha criatividade para imaginar uma cena sexual, você e seu marido. Tudo começa aqui, ó. Às vezes você não tem vontade porque você só pensa no sexo dele com a amante. Mas faz o seguinte, começa a ocupar os teus neurônios criando o sexo a partir de você com o seu cônjuge. Aí quando ele chegar em casa, você vai estar turbinada, aquecida, e quando o homem chegar, você vai dar uma chinelada nele e o cara vai ficar enlouquecido, porque ele vai dizer assim: meu Deus, que mulher é essa? E aí, sempre que ele pensar em ter uma condição fora, ele vai lembrar que dentro é muito melhor de casa. Beleza? Meninas, eu vou parando por aqui. Eu tenho certeza absoluta que tem mais 1 milhão de mensagens e perguntas aqui. Mas, infelizmente, eu não consigo responder todas. Nós estamos aqui há aproximadamente 1 hora e eu não quero perder essa live. Eu quero deixar gravada. Então, se eu terminar antes de 1 hora, eu consigo deixar ela gravada. Se eu terminar com 1 hora, eu perco ela. E eu acredito que vocês têm muitas amigas aqui que querem ouvir, né, algumas respostas. E eu vou deixar aqui para vocês enviarem para as amigas de vocês. Combinado? Foi bom demais estar aqui com vocês, gente. Perguntas e respostas. Vou ali cuidar da minha tchutchuca, que ela tá um pouquinho febril, ver o que está acontecendo. Esse tempo, esse clima tá muito doido aqui de Brasília. E vou ficar um pouquinho com a minha turminha, tá? Um beijo grande. Deus abençoe vocês
E nos vemos a próxima semana. Pati, saudade de você, meu amor. Doida que você venha me arrumar, fazer meus cabelos. Ó, a condição dos meus cabelos, Pati. Maquiagem. Tô precisando de você esses dias aqui. Tá bom? Um beijo, Deus abençoe vocês e vejo vocês numa próxima live. Tchau.